Olá! Hoje estamos celebrando o Dia dos Pais e eu não gostaria de abrir mão de ministrar uma palavra nessa direção. Pensei muito em falar ao coração dos pais, mas eu quero falar ao nosso coração como tendo ocupado a condição de filhos na dimensão espiritual, uma vez que Deus ele é percebido, ele é entendido inclusive, sobretudo pela palavra dele, pela palavra de Deus, como pai. O mundo precisa de um pai. É interessante quando nós olhamos para o formato da nossa sociedade, as bases éticas, as bases morais, a forma como as pessoas lidam com valores que antigamente eram tão nobres e que hoje estão sucateados, estão vulgarizados. Vamos perceber, por exemplo, dentre muitas coisas, a quebra das autoridades, quebra de princípios, a falta de limites, essa relação com a liberdade de um jeito exacerbado, simplesmente não se fazendo nunca a avaliação de consequências, como se pudéssemos fazer tudo sem pagar por nada. Olhamos para esse contexto social e o que é que está por trás disto? A ausência paterna. A figura de um pai é extremamente relevante nessa microsociedade chamada família. Se há a ausência desse pai, ou se esse pai ele é inconsistente na sua liderança, ele é incapaz de conduzir, não somente no sentido da autoridade, mas também em amor, em afetos, a sua família, isso compromete a ordem desta família, isso faz com que princípios, valores sejam quebrados. E se nessa microsociedade esses valores estão corrompidos, na macrosociedade, na grande sociedade, esses personagens da família que sofrem pela ausência ou pela fraqueza da paternidade vão ter aí, numa via mais ampla, na sociedade mais ampla, muitos efeitos colaterais. Não quero colocar toda a culpa sobre a figura paterna, não é isso, mas pensar com coerência que é a figura do pai numa família, que estou chamando aqui de microsociedade, que faz toda a diferença, é o grande esteio. É a figura paterna que vai estabelecer a ideia da ordem, do limite, do respeito, da autoridade. É essa figura paterna que vai estabelecer, na verdade, a hierarquia. Não hierarquia de poder no sentido de quem manda mais, quem manda menos, mas nos convocando ao respeito. Se nós temos hoje uma sociedade que não mais respeita os poderes, sejam eles militar, eclesiástico, seja ele político, enfim, os poderes constituídos de forma geral. A sociedade hoje já não respeita essas autoridades. Aonde foi que isso começa? Podemos pensar em movimentos sociais que instigaram isso, inclusive usando redes sociais, mas eu penso que é no núcleo familiar que esse câncer da quebra dos princípios de autoridade começou. É no núcleo familiar, é na família. Quem é culpado? É o filho? É a mãe? Quem é o culpado? É o pai? Olha, podemos pensar em várias formas de encontrar culpa e culpados, mas eu quero pensar com carinho na questão da paternidade. Não estou dizendo que não podemos olhar para os outros pontos, mas eu quero focar exatamente por ser Dia dos Pais. Há algum tempo atrás, a figura paterna ficou comprometida, socialmente falando. Estamos vivendo um tempo em que a cadeira do pai dentro de uma família está vazia. Talvez esteja presente pelos benefícios, a casa que esse pai paga, a despensa que está cheia, o colégio que está pago, está em dia, ou seja, a provisão de forma geral. Estou dizendo no campo afetivo, espiritual, emocional, a cadeira da paternidade está vazia, se pensarmos no sentido mais amplo. E quando isso se compromete tudo. Agora, a grande questão é como corrigir esse problema? Como nos fazer voltar ao lugar que nunca deveríamos ter saído, que é o lugar da paternidade? Estou falando a pais. Eu sou pai, você que é pai, é para nós essa palavra. Eu digo, olhando para Deus como nosso Pai maior, como o Supremo Pai, olhando para Deus, podemos aprender o caminho da paternidade. Quando eu falo que o mundo precisa de um pai, eu digo o mundo precisa de pais que ocupem seus lugares dentro das suas famílias, mas muito mais do que estou dizendo, o mundo precisa de Deus, na condição de um pai que nos conduz como uma grande família. E aprendendo com Deus como ser pai, seremos pais muito mais eficientes, muito mais capazes, competentes
e certamente a ordem que esperamos na macro-sociedade, ela demanda você pôr em ordem no primeiro momento essa micro-sociedade que é a família. Quero ler um texto da palavra de Deus que diz assim, Isaías capítulo 49, verso 15, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Esse texto fala, o lugar que Deus ocupa na nossa história. Ele diz, é provável que uma mãe esqueça do seu filho, mas Deus diz, na condição de um pai, sobrenatural, ele enquanto Deus também ocupando o lugar de pai, ele diz, eu não me esquecerei de ti. Ele está dizendo, eu não vou te desamparar, eu não vou te abandonar. Isso significa que Deus atribui a nós valor, sentido, significado, importância, porque nós só dedicamos a alguém ou alguma coisa quando este alguém ou esta alguma coisa tem importância, tem valor para nós. Deus olha para os seus filhos, e nós somos os seus filhos, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que se renderam ao Calvário, aqueles que têm uma aliança com o Senhor pelo sangue de Cristo. Essas pessoas, elas precisam entender que elas estão debaixo desse princípio da paternidade. Elas são pastoreadas por esse Pai bondoso que é Deus. E olhando para Deus com cuidado, iremos aprender como ser melhores pais para os nossos filhos. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, não podemos desistir da nossa família. Não podemos nos acovardar da missão que nos cabe. Nós temos a tarefa em Deus de edificar a nossa casa, de edificar a nossa família. Não podemos ir no viés e no caminho que Adão optou. Adão se silenciou e se acovardou quando era tempo de se posicionar, quando era tempo de ocupar o seu lugar na sua relação familiar. Quando indagado por Deus sobre o pecado da sua esposa, ele, ao invés de assumir o seu fracasso, dizendo, eu me descuidei, eu deixei de dar atenção, eu deixei de observar, eu, por descuido, acabei não protegendo a minha casa, a minha esposa. Na verdade, ele culpa a esposa e diz, é a esposa que tu me destes. Olha, nós não podemos ocupar esse lugar que Adão ocupou. Isso é acovardar-se. A Bíblia diz que Deus não esquece de nós e nós não podemos, como pais, esquecer da nossa casa, da nossa família e especialmente estou me referindo dos nossos filhos. É missão. E não é missão para um dia, uma semana, é missão para uma vida. Um dia, eu e você escolhemos, enquanto casamos, nesse casamento, optamos pela paternidade, escolhemos ser pai. Você escolheu isso. Ah, mas foi um acidente. Ao casar e manter intimidade com sua esposa, você fez uma escolha intrínseca. E automaticamente, quando esta criança nasceu, a Bíblia diz que você recebeu uma herança do Senhor. Você recebeu uma herança do Senhor. Significa dizer que temos um tesouro nas mãos e esse tesouro tem que ser cuidado, mas tão bem cuidado, na perspectiva de alguém que um dia vai ter que prestar contas desse tesouro para aquele que nos deu, ou seja, para o Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. Nós temos que aprender a mirar de forma correta, projetar nossos filhos, dar direção. E para isso o fundamento é não se esqueça dos seus filhos. Não abra mão de dar atenção exclusiva, o foco que você tem que ter para com seus filhos. Não deixe a cadeira vazia. O que isso tem a ver com Deus? Tem tudo a ver com Deus. Aprendemos a amar os outros quando aprendemos a amar a Deus. Aprendemos a ser pais quando aprendemos a viver na condição de filhos, olhando para Deus como Pai e aprendendo com Ele. Nessa paternidade divina, Ele fala de amparo, Ele fala de proteção, Ele fala de cumplicidade, Ele fala de presença. Ele fala, não esqueço de você, não esqueço dos meus filhos. Ainda que alguns se esqueçam, eu não me esquecerei. Tem um texto em Lucas, capítulo 15, verso 20, que diz o seguinte, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esse texto aqui está nos remetendo à história do filho pródigo, o menino que pegou a herança, que ele achou que tinha direito antes da hora,
Teria, mas depois da morte do pai, não com o pai vivo. Ele pega essa herança e a Bíblia diz que ele vai viver dissolutamente, dissolutamente. E ao viver dissolutamente, ele desperdiça toda a herança. E um dia ele está numa situação deplorável. Ele está dentro de um chiqueiro, esperando a oportunidade de comer a comida que os porcos comiam, e nem isso era permitido. Imagina o buraco que esse menino se meteu. Lá naquele buraco, ele pensa, vou me levantar daqui, irei ter com meu pai, vou dizer ao meu pai, pai, eu pequei contra os céus e perante ti, nem sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus empregados. Ele então cumpre esse projeto, um dia ele sai dali, vai até o encontro do pai, mas a Bíblia diz que quando o pai o percebe, quando o pai o vê, esse pai se move de íntima compaixão, corre ao seu encontro e temos aí então algo tremendo, né? Se lançam ao abraço, ao beijo, se confraternizam. Um pouco mais à frente a Bíblia vai dizer, como justificativa, o pai afirma, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse pai aqui é o próprio Deus representado. Isso significa que nessa imagem, nessa figura, né, de Deus como pai, ele nos mostra o caminho do perdão, o caminho da segunda milha, da persistência, da paciência. Olha, veja só, ele podia punir esse filho, porque o filho desonrou, o filho o afrontou. Ao contrário de fazer isto, ele vai, na verdade, acolher, amar, perdoar. Ele vai ao encontro, ele não espera nem o filho chegar, ele vai ao encontro do filho, lança-se ao pescoço desse filho, abraça, beija e manda fazer uma festa para esse menino. Significa dizer que esse pai tinha como entendimento claro que a missão paterna requeria superação, perdão, relevar os erros que os nossos filhos cometem. Nossos filhos irão errar, os seus filhos irão errar, e alguns erros serão, no seu entendimento, gravíssimos, quase imperdoáveis. Mas não há limite para o perdão. Podemos perdoar, como diz a palavra, 70 vezes 7. Significa dizer que não há limite para o perdão. E se nós queremos celebrar uma paternidade saudável, equilibrada, temos que amar nossos filhos e perdoá-los no extremo do perdão, não dando um ponto final para isso, mas entendendo que o perdão traz cura, regeneração, o perdão educa o coração daquele que perdoa e daquele que é perdoado, o perdão é libertador. Há um outro texto para terminar, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 e 10, que diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se por um lado você não deve desistir do seu filho, se por um lado você tem que praticar o perdão, a superação, por outro lado você tem que entender que lá na sua casa tem que ter uma ordem. E o pai excelente não é aquele que literalmente tem o governo da sua casa nas suas mãos, mas é sobretudo aquele que põe nas mãos de Deus o governo da sua casa. É o que o texto está dizendo aqui. Venha a nós o teu reino. Se remetendo a Deus como Pai, o convite é esse, Senhor, Pai bondoso, Pai eterno, reina, governe sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre a minha relação com os meus filhos, reina sobre mim, Senhor. Lembro da história de Jairo e termino assim. Jairo, um homem desesperado, uma filhinha de 12 anos, já estava para a morte, muito adoecido, ele sai ao encontro de Jesus, busca Jesus, leva até a sua casa, quando Cristo aponta, né, na sua casa, entra na sua casa, uma ordem é dada, diz, olha, agora eu escolho quem entra no quarto, quem não entra, e está dizendo o seguinte, eu agora reino, Jairo, você fica aqui, porque agora o governo é meu. Jairo convidou Jesus para se assenhorar, para reinar na sua casa. Um milagre tremendo aconteceu, a menina morta reviveu, ele pôde ter de volta a alegria, a saúde da sua filha, mas o governo precisou estar nas mãos de Deus. Muitos de nós acreditamos que somos, como pais, autoridades da nossa casa. Essa ideia de ser o macho alfa, o líder, por favor, nós não temos o governo, nós não temos o controle, mas podemos sabiamente colocar o controle e o governo da nossa família nas mãos de Deus, em devoção. Fazendo isso, certamente iremos devolver a este mundo a figura de um pai. Não podemos fazer isso de forma generalizada, mas podemos responder pelo nosso lar, pela nossa casa.
Devolva esse privilégio da paternidade à sua família e a si mesmo, porque é um privilégio para nós também cumprir o nosso lugar de pai. Para isso, se remeta a Deus, olhe para Deus. Ele é o Pai, aquele com quem você ao orar, o chama assim, Pai nosso que estás nos céus. O Pai lá do céu quer, na verdade, fazer interferências, gerando saúde, cura, transformação na nossa vida, aqui e agora, na nossa família. Meu desejo é que nesse Dia dos Pais, você como pai, realmente entendendo o recado, aprenda com Deus, o Pai Supremo, como exercer a sua paternidade. Então você diga, olha, eu não tenho errado. Eu digo para você, todos nós erramos, eu e você erramos, e precisamos aprender constantemente com Deus como exercer a nossa paternidade. O mundo precisa de um pai. Você pode ser um pai? Então seja, com todo o poder e graça, com toda a autoridade e unção, seja pai para os seus filhos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.